pouquinho pra nós, meu irmão. Quem que é o nosso convidado hoje, Rafa? Felipe Andreoli, um dos maiores baixistas do mundo. Aqui, ó, do Angra, a melhor banda de metal do mundo. Boa. Pessoal, daqui a pouco o nosso convidado vai chegar. E é isso, hoje é rock and roll, meu irmão. Não tem mais o que fazer, vamos pra cima. Nós vamos falar como o Angra, essa multinacional brasileira, consegue negociar com os estrangeiros, como que esses caras conseguem vender o produto deles fora do Brasil. Se você quer se inspirar a expandir os seus negócios de maneira internacional, cara, saiba que hoje a gente tem o quê? Uma super autoridade para bater um papo aqui com a gente, tá bom? Vamos lá, podcast 003, Felipe Andreoli, do Angra, baixista do Angra, aqui convidado nosso, deixando o Rafa muito feliz, estou super animado em fazer essa entrevista. Eu vou puxar mais pro lado empresarial, então vou fazer perguntas sobre negócios, sobre carreira. Cara, você falou umas paradas no teu podcast ali, eu vi teu podcast no Spotify, muito legal. A tua linha de pensamento é muito parecida com a minha em termos de visão para jovens. O que você falou para os jovens eu acho bem bacana. Então a gente tem bastante assunto, bastante coisa legal para comentar com você hoje, fazer bastante pergunta. Rafa, e aí? Sua primeira pergunta como fã. Qual é a sua pergunta? Bom, acho que é importante frisar aqui para nossa audiência que o tema do nosso podcast hoje é Angra, uma multinacional brasileira. Saiba como negociar com os estrangeiros. Então, para você, empreendedor, que limita somente os seus sonhos aqui para o nosso país, que é um país continental, um país incrível, essa é uma excelente ferramenta, uma excelente forma de escutar através de um artista, que para mim é um grande empreendedor, alguém que conseguiu transformar a sua carreira em algo brilhante, uma história brilhante, a perspectiva, a visão desse artista / empreendedor em relação ao mercado internacional, tá bom? Então esse é o nosso desafio aqui hoje. Felipe, sou muito seu fã, mesmo assim, sou muito seu fã, muito fã do trabalho dele. Cara, é a banda da minha vida. Você sabe por que eu sou apaixonado pelo Angra? Que assim, ó, eu acho que é comum, o heavy metal, a gente tá tudo velho, o heavy metal tem essa dificuldade de rejuvenescer o público, porque ele não tá tanto no mainstream aqui no Brasil, mas há anos atrás, lá em 2001, quando você entrou no Angra, quando eu vi aquela entrevista no jogo, eu andava com a minha tribo, os meus amigos, então os caras gostavam do Metallica, Iron Maiden, Black Sabbath, The Doors e tal. E, cara, eu sempre fui meio do contra, assim, sempre gostei de coisas diferentes. E aí, quando eu vi aquela entrevista, eu falei, cara, que é isso, meu? O que são esses caras? Esses caras fazem isso no Brasil. Aí eu falei, e eu sou apaixonado pelo Brasil, cara, sou apaixonado pelo nosso país e tal. Eu falei, essa é a minha banda. Então, eu sou fã desde lá. E o que é legal, Felipe? Eu nasci, hoje eu moro em Curitiba, tenho a minha empresa, minha vida aqui em Curitiba, mas eu nasci numa cidadezinha do interior do Mato Grosso, chamada Tangará da Serra. Então, a probabilidade do Angra tocar no interior do Mato Grosso era... Nenhuma. Aí, bicho, o que aconteceu? Eu vim para Curitiba em 2008 fazer faculdade. E a Curitiba é rota, É rota das bandas de metal, tal, uma cidade que tem uma cidade bem do rock, Curitiba é bem do rock. O AC/DC faz show aqui direto, acho que o Megadeth fez um show aqui, se não me engano. O Iron já fez show e tal. E aí eu falei, cara, eu vou ver o show dos caras agora que eu vou morar em Curitiba estudando. E aí os caras dão uma parada, fazem um hiato ali. Tipo, eu falei, nossa, que droga, os caras não vão tocar agora. E aí, eu nunca esqueço, o primeiro show que eu vi do Angra, em 2009, que foi quando o Ricardo Confessori voltou para a banda, na turnê Angra e Sepultura no Via Funchal, Cara, eu cheguei a infartar ali, eu cheguei a infartar naquele show. Então, cara, obrigado por existir e fazer parte da minha vida, assim. Valeu, obrigado você. Pô, legal saber da tua história aí. A gente nunca sabe, de que maneira a nossa música, a nossa arte impacta na vida das pessoas, E a gente... rodando por aí, a gente tem a sorte de ouvir alguns desses relatos. E, cara, alguns são muito emocionantes, assim, transformadores, gente que tava pensando em se matar e de repente uma palavra, uma letra fez ela repensar, deu uma nova motivação, Quantas pessoas acharam um rumo na carreira
se inspirando em ser músico por causa do Angra. Então, assim, é muito mais do que só uma banda, né? Do que só tocar música, é muito mais do que ser um baixista ou um guitarrista, né? É uma coisa que realmente fala muito próximo das pessoas, né? Isso aí não tem preço. Tem uma bem bacana que eu gosto bastante, que você citou ali no, não sei qual episódio ali do teu podcast, você fala o seguinte, né? Eu acho que foi bem voltado para os jovens ali, que você deve receber mensagem pra caramba de jovens, né? Você fala o seguinte, que você fez administração, depois fez música, e no momento ali do podcast você fala uma frase que eu até anotei aqui, falei, cara, deixa eu perguntar isso para ele depois. Você falou assim, eu sempre tive a preocupação, se a música não me sustentasse, não me desse renda, que eu teria que ter uma outra saída, né? E a gente vê hoje uma maré assim, de influencers, de coach, de toda essa galera que, enfim, de uma certa forma influencia a nossa juventude, falando totalmente o contrário, né? Não, se joga, se você gosta de fazer tal coisa, jogar futebol, não, faça só isso e tenta ser bom só nisso e praticamente a gente está vivendo uma geração onde as pessoas elas não estão pensando muito no plano B. E quando eu ouvi aquilo de você, eu falei, cara, fantástico, que boa essa pegada, que boa essa ideia também de, legal, eu amo música, é uma coisa que é uma coisa que, meu Deus, é a coisa que você mais ama, legal, só que se não der certo, tem que pensar também, eu não vou passar fome por causa disso, né, por esse amor, digamos assim, né. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, se essa tua ideia é isso mesmo. Eu acho que isso que você comentou, esse fenômeno, né, do se joga, tem muito a ver com uma mentalidade atual de que só engaja as pessoas as grandes paixões. Isso. Então, a grande polarização política, isso engaja. O político moderado não engaja ninguém. Né? A grande jogada de se jogar no empreendedorismo, vender tudo e tentar, isso engaja, porque é uma história de superação. Se é um cara conservador, né, entre aspas, e pensar num plano futuro, é careta, não engaja ninguém. Né? Então, eu sou muito contra esse tipo de pensamento. Eu acho que a gente se arrepende, né, de não planejar melhor a nossa trajetória. E eu tenho vários exemplos de amigos dentro da música que se jogaram e, cara, quase 100% se deu muito mal e passou por maus bocados. Então, o que eu digo é assim, eu nunca deixaria de ser músico, né? Mas eu estaria plenamente preparado para ter a música como uma segunda atividade. Né? Porque não é nem só uma questão de sustento básico, passar fome ou não passar fome. Eu tenho um determinado standard de conforto que eu não quero abrir mão. Né? E a música, é claro que, como tudo, envolve dedicação, envolve o talento, envolve o tempo que você despende, o network que você faz, mas mesmo assim tem um fator sorte envolvido, tem um fator estar na hora certa, no lugar certo, com o produto certo, com as pessoas certas. Isso pode não acontecer, por mais talentoso e dedicado que você seja. Então, assim, eu acho que é plenamente possível para um cara jovem, como eu era lá com meus 21 anos quando entrei no Angra, 20 na verdade. Caramba, que massa. Vai tocando a tua vida aqui como se a música fosse só hobby. Mas não deixa de tocar música, entendeu? Tem tanta gente, cara, tem mães e pais desse país que tem 3 empregos para sustentar uma família. Por que você não pode dedicar e estudar e ter um emprego para manter tua música e etc? Se é isso que você realmente quer, se é uma paixão, o esforço não vale a pena, né? Então é por aí que eu penso, entendeu? E aí o dia que a música apontar para um caminho e falar, beleza, agora dá para arriscar com mais segurança dentro da música, agora eu acho que se eu me jogar, eu não vou estar cometendo uma grande loucura, aí se joga, entendeu? Mas não antes, porque o que isso gera depois é uma frustração. Porra, o mercado me injustiçou, eu merecia muito mais, as pessoas não entendem a minha arte, pô, nem os meus amigos iam ver o show da minha banda, e gera esse tipo de frustração e acaba matando o seu amor, o seu prazer pela música. Exato. Você comenta ali bastante também que, na questão que eu acho que é a base do teu sucesso, né? Você nunca entrou na música por dinheiro, por grana. Você entrou por prazer, por gostar, por amar aquilo, né? E hoje em dia, né, falando um pouquinho da indústria do Brasil, principalmente, o que mais se vê é uma pessoa que quer lançar uma música, explodir e fazer fama em cima daquilo, né? Enfim. Então, tem uma inversão de valores nos últimos tempos bem grande, né? E eu fico muito feliz de ouvir tua história, fiquei bem feliz de conhecer um pouquinho da tua história ali. Você contando que entrou com paixão, eu sempre falo isso aqui no podcast, quando as pessoas fazem com propósito aquilo que tem o chamado de fazer mesmo, as coisas fluem. Que sorte a nossa de poder fazer como profissão aquilo que a gente ama, né? Que bom que deu certo para nós, né? Mas nem sempre é assim. E tá tudo bem não ser assim, né? Tá tudo tranquilo.
você não fazer a sua profissão daquilo que você mais ama. Faz aquilo que você mais ama no final de semana, como um hobby, assim por diante, né? Perfeito, maravilha, ótimo. Queria já comentar isso, porque foi uma coisa que me deixou muito feliz. A hora que eu escutei, eu falei, nossa, graças a Deus, uma pessoa que tá falando algo sensato aí. Isso é muito importante, principalmente uma pessoa de visibilidade, né? Que influencia tantas pessoas assim. Show, perfeito. É que assim, a carreira musical é uma coisa muito sedutora. Tem muito uma glamorização do artista e etc. Uhum. Então, e hoje em dia, a gente esfrega isso na cara, né? As pessoas têm isso esfregado na sua cara o dia inteiro. Que o cara tá viajando, que tá na piscina do hotel não sei aonde, que tocou para não sei quantas mil pessoas. Isso leva as pessoas a pensar a música como um caminho para a fama. Com certeza. Mas, e aquela história de você amar o que faz, e um dia você se dedicar tanto e estudar tanto que você ficou bom, isso começa a te gerar oportunidades naturalmente, e você agarra essas oportunidades e vai conhecendo mais gente e vai crescendo. Exato. Né? Por que tem que existir essa cortada de caminho? Isso não existe. E eu presenciei uma série de bandas e artistas que acharam que jogando grana na música, tipo assim, eu vou jogar grana aqui e uma hora o negócio acontece. Não, porque o fã percebe a verdade, especialmente dentro do metal, né, do meu estilo, percebe na hora, o cara ganha na hora quando você é um cara de verdade que construiu uma história ou quando você está gastando um monte de grana com anúncio, entendeu? Tem bandas que são underground no Brasil, mas são muito cheias de grana, que vão para a Europa abrir show das bandas lá pagando e tem um tour bus maior e melhor do que a banda headliner, né? Nego viaja de jato e o caramba, achando que vai comprar uma fama ou que vai comprar um sonho. Isso não tem preço, velho. Isso aí é o único jeito de chegar lá, ainda é o velho e bom. Batalha, quebra pedra e persista, que se você for bom e fizer com verdade, e as pessoas quiserem ouvir o que você faz, você pode chegar lá. Que eu vi assim, que eu vi bastante na tua carreira. Cara, você vem, cara, estudando, fazendo uma correria pra caramba, e depois colhe os louros, né? Hoje a grande indústria musical geralmente assim, é um cara que faz ali por hobby e tal, daqui a pouco ele lança uma música e explode, depois ele corre atrás pra se aperfeiçoar, pra aprender a tocar, aprender a cantar e assim por diante, né? Tá um pouquinho invertido o nosso mercado hoje, né? Mas enfim. Exatamente. Mas que bom ouvir tua história, que massa. Felipe, levando para o lado do business também, a gente, em 2019, eu fui convidado pela produção do programa da Ana Maria Braga, um exercício, tá? O desafio. Eu sou professor, né, de vendas, negociação e persuasão e ajudo várias empresas a vender mais. E aí a Globo brincou com aquele livro do Joe Girardi, Como Vender Qualquer Coisa para Qualquer Um. E a Globo me deu o desafio de vender um produto de frio no calor, né, em São Paulo, Viaduto do Chá ali, né, então vender cachecol, cara, 35 graus e tal. E as pessoas, Felipe, né, meus amigos, alunos depois falam, professor, quantas pessoas você abordou para poder vender isso, né? E eu digo para eles que no tempo de 3 horas eu abordei só 8 pessoas. Por quê? Porque a premissa básica em vendas é defina claramente quem é o teu público ideal e o qualifique para isso, tá? Eu consegui vender 2 cachecóis, só não vendi mais porque a Globo não me deu uma maquininha de cartão de crédito e tal, né? Então, recebendo dinheiro. Cara, qual a importância, e aí olhando para o Angra especificamente, né? Eu olho para o Angra como uma multinacional, né? Como alguém que leva um produto do Brasil lá para fora. Cara, qual é a importância da definição desse público ideal assim, para o sucesso da carreira profissional? No caso do Angra, né, como uma banda, você tem que lembrar que, bom, você com certeza sabe disso, que uma banda ela tem uma aura, uma coisa meio de super-herói, uma coisa de... É como se aqueles caras ali não fossem gente normal, nos olhos dos fãs. Então, o importante, no nosso caso, eu acho que a questão do target é diferente de quando eu faço um anúncio para um curso meu de baixo. Eu acho que o target na questão do Angra é se manter fiel a uma premissa inicial da banda de ser heavy metal com música brasileira, com música clássica, é virtuoso, é rápido. Você ter o desafio de manter essas características ao mesmo tempo que você se mantém atual e relevante no mercado da música depois de 30 anos, mas sempre lembrando quem que é o teu avatar.
Quem que é o cara? Então tem aquela prática comum em vendas de você imaginar o teu avatar e dar um nome para ele, né? É o fulano. Como é que ele é esse fulano? O que que ele veste, onde ele vai, o que que ele bebe, o que que ele ouve, que outras bandas ele gosta. Então, por mais que a gente tenha uma liberdade artística, e essa liberdade artística é fundamental para se manter relevante, a gente nunca esquece do avatar, nunca esquece dele. Porque a gente tem que olhar o que a gente está fazendo sempre pelo prisma desse cara, entendeu? Se a gente se desvia desse foco muito, a gente corre 2 riscos. O primeiro é desagradar a base, que seria uma desgraça, porque são esses caras que estão ali ano após ano consumindo, indo aos shows, apoiando, divulgando, né, engajando outros fãs, trazendo outros fãs para junto. E o segundo risco é você dar um tiro na água e arriscar essa base para chegar em lugar nenhum. Então é super importante para a gente saber quem é o fã quintessencial do Angra e nunca esquecer dele. Meu Deus, o Rafa, uma aula de vendas com o pessoal de música. Cara, perfeito. Felipe, muitas empresas hoje não têm isso, tá? É o que a gente chama em vendas de avatar, de persona, de saber o seu público-alvo mesmo, né? Sai tirando, não só em termos de venda, né? Mas eu acho que todo projeto, você comentou do teu curso online, já vou fazer bastante perguntas sobre isso também, me chamou bastante atenção, mas o pessoal não tem esse foco, né? De para quem eu vou vender, com quem eu vou me comunicar, quem é meu público, com quem eu vou falar. E que legal! Eu, analisando pela ótica de vendas, eu nunca imaginaria que uma banda teria uma preocupação dessa. E que bom que tem, que massa que tem, né? Que utiliza uma técnica de vendas, às vezes, enfim, não, uma técnica nem é de vendas, uma técnica geral mesmo, de público-alvo. Perfeito, maravilha, show de bola. Muito massa. Ô Felipe, e cara, eu fiquei curioso. Tem uma pergunta que eu sempre quis fazer para um roqueiro. Cara, assim, ó, eu não estou alcoolizado, tá? Mas, cara, eu sei que ela é meio viagem. Como o rock, ele tá, né? O público, ele não tá no mainstream, então a galera vai envelhecendo, lógico, tem novos fãs, principalmente o Angra, né? Porque a gente é meio evangelizador, né? A gente vai evangelizando outras pessoas. Vamos imaginar, por exemplo, né? Black Sabbath, lá, né? Todo mundo já são senhores, né? Cara, uma empresa ela tem a característica, né, tem 3 características. Primeira característica, ou ela é vendida depois de um tempo, ou ela passa de pai para filho, ou ela morre. E uma banda, cara, o que você faz? Quando todo mundo está envelhecendo, todo mundo morre, a gente sabe que o Angra tem 3 gerações de muito sucesso, mas qual que é o deadline de uma banda, né? Como que... Vocês falam sobre isso no Angra, né? De se manter por mais 30 anos. Esse ano faz 30 anos de banda, né? Faz 30 anos em outubro. Cara, a gente sabe que não é para sempre, que a gente vai manter a banda na ativa, especialmente ao vivo, porque é uma vida extremamente desgastante mesmo, e ela tem um custo, né, humano muito grande, o custo de estar longe da família, o custo de você estar mais tempo na estrada com os caras do que você tá convivendo com seus amigos e família. Então, assim, é uma coisa que pode ser bastante pesada. Felizmente, a gente tem uma situação de convivência dentro da banda hoje muito boa, que ajuda a tornar tudo isso muito mais fácil. Mas o que eu acho é que tem sim um momento inevitável de que a banda vai parar de compor, vai parar de gravar disco, vai parar de tocar ao vivo. E eu acho que a sobrevida dessa banda vai na administração do catálogo, né? E como você pode fazer com que esse catálogo continue gerando renda, continuar fazendo licenciamento da marca, das músicas, né? E dessa forma você dá uma sobrevida na banda. Então, por exemplo, as pessoas continuam ouvindo Beatles até hoje. Existe uma empresa que toma conta de todo o espólio dos Beatles, né? E esses caras continuam fazendo produtos, licenciamento, marca, música, tem banda cover que grava Beatles. Então, mesmo parados há sei lá quantos anos, 50 anos ou mais, eles continuam gerando muita renda, né? E claro que o Angra não é nenhum Beatles, mas eu acho que a música tem importância tal na vida de um grupo de pessoas, né, que passou por essas 3 gerações e possivelmente por mais 1 ou 2 gerações mais à frente, ou até mais, vai saber. Esse fator nostalgia, ele é muito valioso. E isso aí você não compra, não existe dinheiro que compre a nostalgia. Ou você constrói ou não tem, né? Então, mesmo que um dia o Angra pare,
eu acho que a coisa mais sábia a se fazer é administrar esse catálogo e esse legado do Angra de uma forma que ele continue engajando as pessoas, continue gerando renda, sem necessariamente a banda estar nativa, tocando e compondo. Como é que foi a adaptação de vocês ano passado? Eu não vou nem falar desse ano, que já chegou a vacina, se Deus quiser vai dar tudo certo. Mas 2020, como é que foi esse choque para vocês de repente, todo mundo, principalmente casa de show, tudo parado, tudo travado, como é que foi para vocês? Vocês aprenderam alguma coisa com a corona? Eu vou falar por mim, né? No nosso segmento de vendas, a gente, tanto o cliente quanto o meu time comercial, a gente acabou aprendendo a estar aqui no online, né? A fazer Zoom, conferência, as lives, assim por diante, né? O que vocês aprenderam, o que vocês absorveram, como é que foi o ano para vocês? Cara, eu fui muito feliz esse ano, eu tenho zero a reclamar, porque eu tive o meu filho em abril. Parabéns. E eu tive a oportunidade de estar todos os dias com ele, que é uma coisa que, assim, seria praticamente impossível numa situação, num ano normal. E eu aproveitei esse tempo também para me concentrar na composição do meu primeiro disco solo, que é um projeto que eu já venho há muito tempo embarrigando para frente, e finalmente eu sentei e compus um disco. Então, eu aproveitei muito bem o tempo para basicamente os dois maiores projetos da minha vida, meu filho e meu disco. Agora, para o Angra foi desafiador porque a gente está longe. Então, eu moro em Jundiaí e o Rafa em São Paulo, até aí tudo bem. Mas o Marcelo mora em Brasília. O Fábio mora na Itália. O Bruno mora nos Estados Unidos. Então, isso limitou muito o que a gente pode fazer. E o que limitou bastante também foi o fato de que o Fábio, o nosso cantor, ele não é um cara familiar com tecnologia, ele não é um cara que sabe se gravar, que sabe se filmar, etc. Então, a gente meio que não conseguiu fazer nada, ou muito pouco, em termos de criação de conteúdo. Isso foi, assim, um tapa na cara, né? Porque a banda parou. E aí o que sobrou pra gente foi trabalhar em várias questões burocráticas dentro da banda que estavam pendentes há muito tempo, então a gente aproveitou para correr atrás dessas soluções, tipo catálogo, que já passou na mão de X gravadoras, tem tantos ex-membros, família de ex-membro, uma série de embrólios para resolver, então a gente tomou conta disso e a gente está planejando para frente os 30 anos da banda e os 20 anos do Rebirth, que foi o primeiro disco que eu gravei com o Angra. Então, assim, tem bastante trabalho no backstage, mas o que me incomodou bastante nessa fase foi ficar afastado nos olhos do público. Isso eu acho que realmente foi ruim. Eu acho que em outra situação, por exemplo, se todo mundo estivesse morando em São Paulo, a gente estaria criando conteúdo direto. O J Quest são meus amigos, né, o pessoal lá de BH, e eles fizeram muita live corporativa nessa fase, mas muita mesmo, tipo assim, 15 por mês. Então a banda tá sobrevivendo normal, basicamente. Né? Apesar de não estar tocando ao vivo, os caras estão trabalhando normal. E o Angra deu essa parada mesmo, assim, aos olhos do público. Fizemos poucas coisas, a gente está lançando as músicas do que seria um DVD, a gente está lançando no YouTube toda sexta-feira. Isso está dando uma reengajada na galera, mas a gente ficou muito tempo parado. Porque com a pandemia, de modo geral, né, os artistas acabaram se aproximando um pouquinho mais das redes sociais, né? E essa era uma outra pergunta. É muito legal conversar com o pessoal old school, porque vocês passaram por várias etapas, assim, né? Como é que é o choque hoje para você? Eu vi que você movimenta bastante no Instagram, você tem a pegada ali do infoproduto já, lançou curso e tal, já tem um pouco mais das manhas, né, falando um pouco mais disso. Como é que foi o choque para a banda, para você, nesse universo de redes sociais, né, Facebook, o próprio Instagram, enfim, como é que foi? Porque, querendo ou não, mudou um pouco o cenário musical, artístico, de uma certa forma, as redes sociais também, né? Eu falo isso, que eu acabei não comentando, eu tenho um trabalho secundário como digital influencer, então eu também insiro muito conteúdo nas redes sociais. Eu queria saber de você, né, que é da galera antiga, que enfim, eu também passei por uma fase que não tinha isso, mas que agora tem. Como é que foi? Você já soltou a letra ali que muita gente da banda se adaptou, outras pessoas nem tanto, mas eu queria sentir assim, o que mudou, o que impactou para vocês? Porque, querendo ou não, o fã tá na rede social, né? O fã tá lá no Instagram, tá lá no YouTube, ele tá consumindo de lá, né? Como é que foi essa mudança para você? Cara, no meu caso, particularmente, eu sempre fui meio early adopter, assim, de todas as redes sociais. Eu sempre fui o primeiro cara a entrar do meu círculo, assim, em todas as redes. Instagram foi o primeiro, Facebook foi o primeiro, Twitter acho que foi o primeiro. E eu criei o perfil do Angra em todas essas redes, inclusive no YouTube. Então, eu sempre fui um cara que gostei de estar cedo nessas redes e aprender a usar. Eu sou meio que o TI da banda. Mas é muito diferente o approach com o fã. Eu acho que quando eu entrei no Angra lá, no comecinho dos anos 2000, existia ainda aquela coisa de
manter um distanciamento entre artista e fã, né? Então, você não vai ficar respondendo mensagem, você não vai ficar tratando de igual para igual, você não pode fazer isso. O fã tem que sentir a distância para o artista, porque senão perde a magia. Se falava muito isso. Eu sempre achei uma grande bobagem, mas era a mentalidade da época. E hoje em dia é o contrário. O cara que se mantém distante, ele não engaja ninguém, ele não tem público, ele não tem, né, não movimenta as redes, e com isso ele deixa de aquecer um público que vai ser o consumidor de qualquer produto que ele lançar. Então, as redes sociais tornaram a base de vendas para o artista, né? É ali que sai todo lançamento, tudo tá ali nas redes sociais. A compra direta hoje não é, ninguém vai mais numa loja comprar um CD. As pessoas consomem a rede social mesmo, né? Tá ali, tá direto, né? Legal. Exatamente. A loja hoje em dia tá dentro do Instagram, a loja do merchandising, né? O cara, os anúncios chegam para ele dentro das redes sociais. Então, assim, quanto mais quente tiver o teu público, melhor. Mas tem gente que não se ligou disso ainda, né? Apesar de essa pandemia ter trazido para o mercado digital muita gente que estava adormecida, que nem aula por Skype não dava ainda, né? Em 2020, o que é muito louco de pensar, que o cara ainda tinha que contar com um aluno que vai pegar o carro, ou metrô, ou ônibus para se matricular numa escola, para aparecer lá uma vez por semana. Hoje, em 2021, isso parece coisa da época dos dinossauros, mas em 2020, antes da pandemia, já era uma coisa que dava sinais de cansaço muito forte, entendeu? Tanto é que grandes escolas já começaram a fechar antes da pandemia, porque está todo mundo migrando para o digital, no mínimo um curso por Skype, mas especialmente na forma dos cursos online, né? Mas eu acho que agora meio que ninguém tem saída, é isso aí ou não é. Então, eu até escutei uma entrevista do Gustavo Caetano, da Sambatec. Gustavo Caetano é considerado o Mark Zuckerberg brasileiro. Assim. Esse cara desenvolveu uma plataforma de vídeo que monetiza, né, o seu conteúdo próprio através da plataforma de vídeo dele. E ele disse o seguinte, que essa pandemia só mostrou uma coisa: São Paulo não aguenta mais pessoas montando essas empresas ali, né? As pessoas indo estudar em São Paulo, né? O mundo digital faz com que você tenha acesso aqui, ó, é o Felipe Andreoli, através de uma conferência, né? Através de uma conexão. O Brasil inteiro, sul, né? Enfim. Integrou, né? Integrou. Você pode trabalhar no Google sem ir embora do Brasil hoje. Então a gente está falando de uma grande empresa, que é o Angra, conhecida, né, mundialmente falando, muito forte no Japão, né? O Patrick até ficou assustado, falou, cara, eu não sabia que os caras são muito famosos no Japão. Os caras são muito famosos no Japão, meu amigo, né? E, cara, como é? E aí, vamos olhar para o lado do business. Eu não sei, né, se você... eu sei que vocês tiveram grandes empresários, né? A gente tem o Paulo Barão aí, que foi uma super estrela também, vocês conseguiram trazer a figura dele para o mainstream e tal. Eu vi uma live do Rafa com o novo empresário do Angra, né? Hermano e tal. E, cara, eu não sei se você participa desses processos de negociação com produtores, né? De outras regiões do mundo aí, tá? Como é negociar com esses caras? Porque, vamos lá, a gente sabe que a turnê do Omni, por exemplo, foram 100 shows, né? Foi isso, né? 100 shows que vocês... 115. 115 shows, tá? E aí, era uma turnê de lançamento de um produto novo, né? As pessoas querem ver um produto novo. Mas vocês já fizeram turnês, aí vocês fizeram a segunda turnê, foi a turnê Magic Mirror, né? Do Omni, não foi? Que é baseado em uma das músicas do Omni, que foi uma turnê menor, tá? Então, o elemento surpresa, ele já deixou de ser surpresa, porque as pessoas já consumiram aquele produto. Cara, como é negociar com pessoas de fora do Brasil, tá? Quais são os principais aprendizados que você traria para qualquer empresário ou para qualquer vendedor que deseja negociar com pessoas de outros países aí? Cara, vamos definir fora do Brasil em algumas regiões distintas, assim, né? Tá. Brasil e América Latina têm um comportamento muito parecido com relação a profissionalismo, palavra, negociação. Estados Unidos, diferente. Europa, bem diferente. Japão, outro planeta, né? E a Ásia ali, mais parecido com o Brasil, mas diferente um pouquinho também. O que acontece? Você tem que entender os diferentes comportamentos das pessoas desses lugares para você se precaver. Então, não dá para conversar no mesmo tom com um contratante brasileiro e com a empresa que contrata o Angra no Japão.
Porque, assim, a gente como brasileiro, a gente assume em qualquer negociação que o cara na outra ponta ele quer te ferrar de algum jeito. Ou ele não vai pagar, ou ele não vai entregar o prometido, ou o hotel não vai ser o que ele prometeu, ou, enfim, o equipamento vai chegar na hora do show, vai estar quebrado, não vai ter. Você tem que trabalhar, claro que tem um monte de contratantes sérios, mas você tem que trabalhar com um nível de precaução muito alto para você não ter surpresas. Então, a questão do pagamento antecipado é super rígida, você tem que sair blindado o máximo possível, porque quando você está na estrada, você fica impotente. Você está lá no dia do show, cancelar é um perrengue total, porque tem um custo de imagem perante os fãs muito alto, que muitas vezes sobrepõe o que se você perdeu, se o cara não te paga. No Japão, é outra coisa. No Japão, o cara falou, tá falado, você vai chegar lá no dia, tem o que você combinou e muito mais e muito melhor. E o tratamento lá é assim, é uma cordialidade, um respeito e uma seriedade e um cumprimento estrito de regras e do combinado. Não existe flexibilização, nem para o bem, nem para o mal. Ou seja, o cara, se ele prometeu que ele vai colocar o modelo de microfone Shure X tal, é esse microfone que tem lá. Mas ao mesmo tempo, se ele falou para você que você vai ter X de área de alimentação, mas eu tenho outro amigo que está viajando junto, esquece. É assim, é preto no branco completamente. O que é uma dificuldade para um latino. O latino não sabe trabalhar preto no branco. O alemão é assim também. O alemão é preto no branco, até mais que o japonês. E não só isso, como diferente do japonês, o alemão não tem nenhuma dificuldade em te falar não. Ele te manda um não no peito e ainda te critica se ele achar que a sua ética de trabalho falhou, né? Ou que você está descumprindo o combinado. O alemão dá no seu peito. O japonês é meio educado, fala que não sei o que lá. Aí você vai para a Itália, parece que está no Brasil de novo, né? Especialmente o sul da Itália. Galera, tipo, festa, vamos na base do improviso, a gente dá um jeitinho, não, chama o fulano que ajuda, não sei o que lá. Então, assim, essas diferentes regiões do mundo, cada uma tem uma peculiaridade que você tem que entender. A gente teve uma dificuldade muito grande na turnê dos Estados Unidos, que a gente fez, agora no Omni, né? A gente fez mais de 30 datas nos Estados Unidos. Caramba. E a gente não tinha a experiência de fazer turnê nos Estados Unidos. E o esquema de turnê lá é bem diferente da Europa. Da maneira como você recebe os promotores, da maneira como se divide os custos de ônibus, de área de alimentação, pagar motorista e etc, etc. Então a gente deu uma apanhada, porque o promotor que a gente pegou lá não estava nem um pouco afim de explicar como é que é o esquema. Ele achou que a gente tinha obrigação de saber, entendeu? Uau. E isso gerou pra gente uma insegurança muito grande de falar, tá, a gente não recebeu tudo antes de sair. Será que a gente vai do mesmo jeito? Porque a gente sabe que se é o Japão e eles falam que vão pagar 30 dias depois, você vai descansar. Agora, e nos Estados Unidos, será que é assim? Então a gente foi, assim, com uma tremenda insegurança, mas chegou lá, deu tudo certo, porque, claro, os Estados Unidos é um país sério, onde as leis são cumpridas, senão o nego vai pra cadeia, mas você fica com aquela coisa do latino de querendo se proteger, porque alguém vai te passar perna, né? Então, eu acho que ao longo dos anos, o que a gente foi aprendendo, lidando não só com promotores, mas com gravadoras e editoras, etc., é como funciona em cada parte do mundo, que tipo de, que nível de conversa você tem com esses caras. O próprio Paulo Barão, que você citou, com contratantes do Brasil, da América Latina, muitas vezes ele teve que ser bem rígido, ameaçar de cancelar o show, chega a anunciar que cancelou para o cara poder finalmente pagar a garantia do show, entendeu? Então, assim, se você não tem essas malandragens, você toma, entendeu? Aqui na América Latina, você toma mesmo. Legal. Tira uma dúvida minha, Felipe, só pra mim, uma curiosidade minha mesmo, tá? Num show, vamos montar um show aqui em João Pessoa. Quantas pessoas são envolvidas para montar toda a estrutura, entre motorista, montagem de palco, montagem e desmontagem, transporte? Quantas pessoas mais ou menos envolvidas num show, basicamente? Cara, a banda viaja com 14 ou 15 pessoas. Caramba. Né? Fora isso, tem a equipe local. Então vai ter equipe de som, que normalmente vai ter, dependendo do tamanho do show, entre 5 até 10 pessoas, dependendo, que são desde os montadores até o pessoal que liga, até o técnico da equipe de som, mais alguns técnicos de luz, também vai depender da estrutura de luz que você contratar, pode colocar mais 4 ou 5 pessoas. Aí tem a produção local do show, que normalmente vai ter também 4 ou 5 pessoas. E aí, se você contar segurança, ambulância, etc, etc, o pessoal que está trabalhando no show é uma galera, vendedores de
merchandising, lanchonete, bar, etc. É uma galera grande. A minha pergunta foi porque na hora que você comentou ali de 115, né, shows numa turnê, eu falei, meu Deus, imagine a orquestra que não foi tudo isso. Meu Deus, é muita gente. Às vezes eu falo... mas é diferente, né? Aqui no Brasil, a gente tem um esquema de show meio precário, porque não existe circuito de show igual na Europa e nos Estados Unidos. Certo. Aqui você viaja de avião de um lugar para o outro, e a casa de show, ela não recebe show todo dia, ou quase todo dia. Tem que levar tudo. E assim, num dia tem show de pagode, no outro dia tem o show do Angra, amanhã tem o show de sertanejo, não tem casas de rock. Na Europa, você entra no ônibus, traça uma rota e você tem cada casa de show que já tem estacionamento para o ônibus, na maioria dos casos, tomada para os ônibus, lugar para o ônibus descarregar os tanques de esgoto, catering, que é o rango, entendeu? Então já tem uma cozinha, ou os caras já tem um esquema de levar rango até lá, ou já tem um esquema de dar uma diária para você comer fora, o equipe já local, a equipe local, entendeu? E essas casas recebem show todos os dias, ou quase todo dia. Tipo, de segunda mesmo, terça-feira, também tem show. Então lá é muito mais fácil. Você chega nas casas, os caras estão mais que acostumados. Agora aqui no Brasil, tem que se montar uma estrutura para aquele show. Em algumas casas não, né? Tipo no Manifesto em São Paulo já é um lugar meio pronto, você chega, toca e já está meio que preparado. Mas tem lugares que você monta um show do zero e aí muitas vezes o contratante não é tão experiente, entendeu? Então é diferente nesse sentido. Felipe, tem uma coisa, e aí eu novamente vou indicar esse livro, né, para a audiência que está assistindo aqui. Por que eu gosto tanto desse livro especificamente? Porque antes desse livro especificamente, você tinha uma característica dentro dos departamentos de vendas que era aqueles vendedores super estrelas, aqueles vendedores com boa persuasão, vendedores que tinham carteiras de cliente e simplesmente eles iam embora, levavam aquela carteira para uma outra empresa e o business morria. E esse livro ele vem para você entender que o maior ativo de uma empresa é o seu processo previsível de vendas. Então você estrutura um processo e você encaixa as pessoas dentro daquele processo especificamente. Por que eu estou trazendo essa reflexão? Tem aquela frase clichê do LinkedIn, né? As pessoas contratam habilidades, mas demitem por caráter, né? Cara, olhando para uma longevidade de um negócio, tá? O que é mais... E aí, cara, a gente está falando de uma banda que tem pessoas que são virtuosas, né? Para mim, a tropa de elite, né? A seleção brasileira de metal. Na sua percepção como empreendedor, tá? E como, naturalmente, como membro de um grupo, para você, o que é mais importante, tá? Alguém extremamente talentoso ou alguém que talvez não tenha esse extremo talento, saiba fazer um bom trabalho, mas saiba rodar muito bem dentro de um processo. Para você, o que é mais importante? A gente trazendo isso para o mundo corporativo também. Eu sempre fui da opinião que eu valorizo muito mais um team player, um cara que joga para o time, do que um outlier, do que um grande talento. Porque o que importa, no fim das contas, quando a gente está falando desses 115 shows, quando a gente está falando de uma convivência intensa e de uma máquina que tem que funcionar em favor do grupo, é muito mais importante o cara que enxerga que essa máquina depende das peças individuais funcionarem em harmonia, do que ter um cara que acha que o talento extraordinário dele basta e, de alguma forma, ele não precisa pensar no grupo. O grupo tem sorte de ter ele ali, a grande estrela, o grande talento, e esse cara acaba sendo destrutivo para as relações dentro da banda quase sempre. Então você tem, assim, exemplos de caras extraordinários que são grandes empreendedores e sabem jogar para o time, como é o Kiko, por exemplo, que é assim, indiscutivelmente um talento extraordinário, um cara com uma visão de negócios muito além da média e que sabe que para o negócio rodar direito, o time precisa estar bem, o negócio precisa ser alimentado. E você tem outros caras que também são grandes estrelas, músicos, né, com uma estrela fantástica e com reconhecimento, mas que não entendem que as ações do indivíduo podem fazer com que o negócio não só vá mal, mas seja inviabilizado por causa das ações dele, né?
Então, eu sou 100% para o team player, e quando eu contrato para os meus projetos e para o Angra, eu sempre levo em consideração como essa pessoa é vista pelas pessoas com quem ele já trabalhou, pelo mercado, porque no frigir dos ovos, executar é obrigação. Agora, dentre os que executam, você vai ter o que executa bem e você vai ter o que executa fantasticamente. Mas se o cara que executa bem for um cara muito melhor de lidar e que enxerga a importância do time, eu vou ficar com ele 100% das vezes. É o tal da constância, né? O cara se manter constante. Não adianta, de 115 shows, não adianta o cara ser bom em 10. O cara tem que ser bom em todos, né? Boa. Isso é muito importante. Como é conexo, né, Rafa, o mundo corporativo? Cara, faz muito sentido. É idêntico, cara. Idêntico, é a mesma coisa. É idêntico. Ô, Felipe, mas aí eu tenho, novamente, e aí é aquilo que sai na mídia também, né? Esses que são extremamente talentosos e extremamente vaidosos, assim, esses caras, de alguma maneira, vendem muito bem a sua imagem, sabe? Eles conseguem vender, e eu tô dizendo isso olhando para o mundo de vendas, tá? Vou dar um exemplo para você, rapidamente. Eu era gestor de uma empresa antes de empreender, e o dono da empresa dizia: Rafa, você precisa contratar o vendedor, esse vendedor aqui, porque ele tem o pipeline. O que seria pipeline? O funil de vendas de R$1 milhão. Contrata esse cara, contrata esse cara, contrata esse cara. E eu estava muito reticente de contratá-lo, tá? Mas ele se vendia muito, muito no ecossistema a qual eu fazia parte. E eu contratei o cara, Felipe. E eu coloquei o cara dentro do meu processo. E o pipeline do cara era só fumaça, só fumaça. Tá? Ele até tinha um bom forecast, que é uma boa previsão de fechamento. Mas ele era tão garganta, o que acontecia? Os clientes que ele atendia queriam receber uma proposta comercial, tipo assim, como uma forma de, tipo, descartá-lo, entendeu? Tipo, não, pode montar a proposta, tal. Ele efetivamente tinha 1 milhão de pipeline, mas em forecast, em potencial de venda, era baixíssimo. E aí, cara, você não acha que e aí eu tô jogando aqui uma pulga aqui atrás, você não acha que é importante ter esses polêmicos, esses caras mais folclóricos, até para que a mídia possa falar ou não? Como que você enxerga isso? Cara, eu sinceramente eu dispenso. Eu dispenso porque o custo psicológico, emocional é muito grande, entendeu? Eu sou sincero em dizer que tem momentos da nossa trajetória em que você se questiona, fala, o que eu estou fazendo aqui? Entendeu? Passando esse perrengue, sem dormir, sem comer, não sei... Sabe assim, a profissão, ela tem dificuldades, né? Apesar da glamorização que eu já até citei, quando você tem um cara que é disruptivo dentro desse negócio, a vida torna um inferno, entendeu? Não vale a pena, por mais que o cara chame atenção, por mais que o cara seja um vendedor extraordinário, porque, no fim das contas, ele é um vendedor extraordinário dele, entendeu? Esse cara, normalmente, não vende o time, ele vende ele muito bem. Boa. E aí, o dia que ele achar que não vale mais a pena o time, ele vai seguir o seu caminho para outro lugar. Eu não invisto mais meu tempo em pessoas desse tipo, eu sou muito mais o cara team player, entendeu? O cara que pensa no time, pensa no conjunto. Eu procuro ser assim o máximo possível. É claro que é impossível se desligar de si mesmo e deixar de pensar no melhor para você e o que você faria do seu jeito, mas eu acho que eu sou 1000 vezes mais um cara do time do que uma grande estrela que é um causador de problema e que rompe a paz e a harmonia do grupo, especialmente quando você convive tanto com um grupo de pessoas como é uma banda. Você transitou bastante, né, nesse mundo empresarial, enfim, empreendedor. Eu vi que você tem teu curso, né? Vou comentar um pouquinho sobre o teu curso. Gostei de uma... Lá embaixo, em umas perguntas e respostas, tem uma pergunta bem assim: você achou o curso caro? Eu falei assim, deixa eu ver o que esses loucos vão responder. Daí eu acho que não sei qual era o valor do curso lá, mas estava uma pergunta assim: você achou esse curso caro? Eu falei, deixa eu ver o que eles vão responder, né? Qual que é a solução para dinheiro? Porque eu e o Rafa, que a gente é da área comercial, a gente sabe, nosso treinamento de venda, a gente sempre fala, a gente só não vende se o cara não tiver dinheiro. Aí quando eu vi essa pergunta, eu falei, deixa eu ler. A resposta era assim, Rafa: bom, se você acha, cara, isso, já pensou pagar 1 hora de aula, pegar seu carro, pegar seu transporte público, gastar seu tempo, ir até lá,
Então pensa que você vai economizar um monte nisso. Então eu adorei a abordagem. A minha pergunta é o seguinte, você teve uma assessoria disso? Você teve uma ajuda disso? Foi a primeira vez que você empreendeu? Não? Você já foi sócio de outras coisas? Já investiu? Qual foi a tua experiência? Como é que é esse teu lado empreendedor? Assim? Conta um pouquinho pra gente. Cara, foi o meu primeiro projeto solo, vamos dizer assim, né? Empreendendo sozinho. Eu comecei o curso absolutamente sozinho. Eu fiz tudo sozinho. Eu estudei a grande meca da venda digital, que é a fórmula de lançamento, né? Sozinho, e li alguns livros e pesquisei e lancei o meu primeiro curso. E aí, claro, a gente... Então, calma. Quando você lança... Então quem respondeu que lá foi você mesmo. Sim, Genial. Essa resposta foi o que eu fui rolando para ir matando as objeções, né? Fez o 6 em 7? Não, não fiz 6 em 7. Mas, assim, o meu curso, ele não é um curso de lançamentos. O meu curso, ele está no perpétuo e eu achei que é uma estratégia melhor. Então, meu curso, na minha opinião, vende super bem, mas eu não estou atrás de 6 em 7, eu não estou atrás de ser o cara do mês do Érico Rocha. Eu estou atrás de ter um negócio constante, entendeu? O máximo possível, porque eu não quero virar empreendedor digital. Eu quero continuar sendo músico, continuar sendo artista e empreender digitalmente. Eu acho que a coisa do lançamento é um peso e um estresse muito grande. Eu faço de vez em quando, eu faço quando eu dou uma mudada de estratégia, quando eu dou uma mudada de preço, ou quando eu tenho um curso novo, eu lanço. E tem uma equipe que trabalha para mim hoje em dia fazendo isso. Eu não faço mais sozinho porque é loucura, né? Não dá. E, inclusive, eu cheguei num ponto em que eu comecei a perder resultado porque eu comecei a não acompanhar mais as mudanças das ferramentas de tráfego, Facebook, Google e etc. Comecei a apanhar, gastar dinheiro, não ver resultado. E aí hoje eu tenho um especialista de tráfego que trabalha comigo, mas a copy é minha, né? A estratégia global é basicamente minha. Eu sempre discuto com esse parceiro e ele é um cara que tem uma visão muito legal de lançamentos e estratégias comerciais. Mas a estratégia, os argumentos de venda, etc., são coisas que eu bolei já lá no começo, quando eu fiz o meu pré-lançamento e fui matando as objeções e vendo de que maneira eu poderia convencer as pessoas de que era uma boa ideia fazer um curso online, quando isso ainda não era uma regra dentro do mercado musical, que hoje acabou virando. Mas na época não era. Eu lancei meu primeiro curso em 2016. É a prova viva de que o universo artístico e musical é muito vendas também. Porque eu lendo ali, falei, não, vou ter que perguntar pra ele que se foi ele que fez isso, porque tá bem pitch de vendas mesmo. Claro que você foi buscar conteúdo pra isso, foi se formar nisso, né? Mas tá bem bacana ali. Eu lendo ali as respostas, falei, caramba, deixa eu perguntar pra ele se ele tem alguma assessoria que ajudou ele a montar isso. Perfeito. E teve um momento de epifania, sim, porque eu, cara, como todo músico, eu tive os momentos de tomar aquelas porradas da vida, do cara que no momento tá muito bem, aí no momento seguinte a banda para, como você citou o hiato lá de 2007, aquilo foi, cara, devastador na minha vida pessoal, né? Eu não estava preparado psicologicamente, financeiramente para aquele hiato, então aquilo me pegou assim, que nem um caminhão de frente, e foi devastador, e demorou muito ainda para eu aprender que não dá. Por mais trabalhador que eu seja, por mais que eu tenha uma rede de contatos muito boa, não dá para contar com a música no sentido de, tipo assim, preciso ter uma demanda de shows para pagar minhas contas. Então eu tive esse momento de epifania, de virar a chave e falar assim, eu tenho que pensar na minha carreira artística como uma fração de igual valor ou menor de que alguma outra coisa que me dê uma renda pelo menos mais constante, uma renda mais previsível, que seja um negócio que eu tenha um mínimo de segurança. Porque, além de tudo, o músico, o artista em geral, quando ele é o cara que vende o almoço para comprar a janta, ou seja, ele está sempre dependendo do próximo show, da próxima gravação, do próximo trabalho, faz com que ele tome decisões muito ruins, porque ele está sempre pensando no imediato, sempre pensando no próximo cachê. Te impede de pensar no longo prazo, né? Te impede de pensar estrategicamente, que muitas vezes é melhor você tirar o pé e fazer uma estratégia a médio e longo prazo do que pensar naquele próximo show. Então, a partir do momento que eu virei essa chave de mentalidade, eu passei a ter uma liberdade artística muito maior, de poder pensar estrategicamente e não só no próximo cachê. E o Kiko, né? O Kiko faz isso desde o começo do Angra, né? Com videoaulas, o cara já é big do empreendedor desde o início, né? Então, assim, então acho que era uma boa influência para você.
Eu fiquei curioso aqui, e aí que legal que você já trouxe uma reflexão. A gente está aqui com uma pessoa que é o Patrick, que é do mercado financeiro, e que a gente fala muito sobre isso, né? Tem um dado que eu até gosto, né? Eu compartilhei com o Patrick usa isso como pitch de venda, e somente 1% da população brasileira consegue manter o mesmo padrão de vida após se aposentar. Por isso que você vê tantos, né, aposentados completando renda, esse tipo de coisa. E aí, curiosidade, cara, você investe, nós não estamos querendo vender para você, você tem uma carteira de investimentos além de empreender, porque empreender também é investir, né? Mas é um investimento de alto risco, naturalmente, né? Quanto mais risco, né? Quanto maior é o risco, maior é o lucro também. Mas você tem uma carteira de investimentos, como que você trabalha o seu dinheiro especificamente? Cara, eu sou mega ultra conservador nos investimentos, em completa oposição ao mundo do mercado digital, onde você está sempre investindo sem ter certeza do resultado, né? Nos meus investimentos pessoais eu sou ultra conservador, e isso é ainda mais irônico se você considerar que o meu pai é do mercado financeiro. Meu pai opera no mercado financeiro há mais de 40 anos. Inclusive, ele trabalhava no Credit Suisse. Ele se aposentou no Credit Suisse e hoje ele está trabalhando como agente autônomo, operando pelo BTG. Está operando pelo BTG. Mas, por influência, inclusive, do meu pai, que com a grana dele também é bastante conservador, pelo menos com um grande montante, eu sou super conservador. Eu não sou um cara de ficar acompanhando investimentos e etc. Tenho amigos que são assim, o Marcelo é um cara muito mais inteirado do que eu, entendeu? Eu sou um cara bem conservador e concentro meu investimento realmente no lance digital, no lance dos cursos. Ah, legal. Então o investimento para você é empreender no teu produto especificamente hoje? No que tange guardar dinheiro, eu sou um cara bastante conservador. Eu invisto no banco e, sabe assim, não vou atrás de carteiras diferentes, grupos de investimento diferentes, não. Eu sei que essa é uma pergunta maldita que eu vou fazer para você. Eu já vi várias entrevistas suas, ou a galera fala muito sobre carreira, sobre técnica, a galera gosta muito de falar, nego quer ver sangrar, fala sobre polêmicas da banda, e eu não vou perder meu tempo com isso, cara. Eu tô aqui, com um dos meus ídolos da minha adolescência e juventude. Mas, cara, qual pergunta você gostaria que as pessoas te fizessem e nunca fizeram? É maldita essa pergunta. Cara, já fizeram tanta pergunta que eu não sei se tem alguma que nunca fizeram. Mas eu gosto quando a pessoa pergunta e você percebe que ela enxerga além do óbvio, entendeu? Que ela enxerga detalhes da vida do músico que não são aquilo que mais chama a atenção das pessoas. Então, essa parte empresarial da gestão do negócio é muito legal. Muita gente, por exemplo, não faz ideia de que eu sou parte ativa da gestão do Angra há muitos anos. Tem gente que acha que, de certa forma, eu sou contratado, assalariado, ou ganho cachê pro show. Não, eu sou sócio do Angra desde que eu entrei, e pelo menos há uns 10, 12 anos eu sou bastante ativo na gestão da banda. Então eu acho legal falar sobre isso, porque ao longo de 20 anos eu ganhei bastante experiência nesse mercado. E o pessoal pergunta, quais são suas influências, né? Qual foi o primeiro baixista que você ouviu? E eu já respondi isso 1 trilhão de vezes e vou responder para sempre. Mas é legal falar de coisas mais profundas, né? Aí, última pergunta então de business assim. A saída do Kiko trouxe dificuldades, né? Porque assim, é um ativo. Era um produto, né, dentro do portfólio da banda. A saída do Kiko financeiramente foi ruim para a banda ou não? Porque assim, eu acho que vocês foram muito inteligentes em trazer o Marcelo no Rock in Rio. Então assim, foi uma vitrine, cara, foi uma passagem de bastão muito inteligente para o marketing especificamente. Fora que ele é um cara mega conhecido do meio, né? Da galera que consome metal e tal. O Kiko já, ele transcende um pouco disso, né? Ele sai um pouco da esfera do metal, né? O cara tinha um espaço na mídia muito grande. A saída do Kiko trouxe impacto financeiro ou não? Eu não acho que trouxe um impacto financeiro negativo, nada considerável. Eu acho que a saída do Kiko traz mais um custo de oportunidade do que um impacto financeiro negativo. Porque toda vez que você tem uma mudança desse calibre dentro da banda, a gente estava numa crescente bastante, né, acentuada, desde 2013, quando a gente começou a trabalhar com o Paulo Barão. Quando o Kiko saiu, você dá meio que um tropeço. Então, isso assim, não teve um impacto
mensurável no cachê da banda, não teve impacto mensurável na quantidade de shows, pelo contrário, a gente fez até mais shows. Mas eu acho que o custo de oportunidade é como seria se a banda não tivesse tido essa quebra e tivesse só seguido com o Kiko em frente, entendeu? E quando tem essa saída, eu acho que o custo maior é esse. O público fica na expectativa, né? Acho que gera até uma ansiedade do público, dos fãs, meu Deus, o que vai acontecer agora, né? Quem que vai vir? Gera essa questão de novidade, né? Ao mesmo tempo, tem um ganho que é quase intangível de visibilidade, porque as pessoas querem saber que banda é essa, de onde veio o novo guitarrista do Megadeth. Mas se eu também te disser que isso teve um impacto positivo, mensurável, também não tem, entendeu? É intangível. Eu percebo que o nome da banda... Né? O público é diferente. O Megadeth é thrash metal, né? E do Angra é coisa mais melódica, né? Eu tenho certeza que hoje tem mais gente que conhece o Angra do que existia quando o Kiko saiu. Mas eu não acho que isso teve um impacto definitivo, ou nem que a gente tenha sentido esse impacto na forma de mais shows, mais público, não. Entendeu? Acho que ficou meio no empate, o que já é uma grande vitória. Eu acho que o que você falou sobre a estratégia do Rock in Rio, de ter trazido o Marcelo para fazer essa troca de bastão no Rock in Rio, acho que foi uma estratégia muito acertada e permitiu a banda, ao mesmo tempo que talvez não tenha ganhado com essa visibilidade, também não perdeu, entendeu? A gente conseguiu manter a banda e continuar crescendo, mas não dá para saber como teria sido se o Kiko não tivesse saído. Felipão, vou fazer 4 perguntas que eu tenho certeza que ninguém nunca fez para você. Bora. Novas. A primeira é o seguinte, se você tivesse a opção de almoçar com uma pessoa, 2, 3 horas de almoço ali, qualquer pessoa, viva ou morta, famosa, enfim, com quem você escolheria, uma pessoa que você escolheria para almoçar, para trocar uma ideia? Barack Obama. Pô, perfeito. Bom demais. Por quê? Rapidinho. Porque eu acho ele um cara extremamente coerente, centrado, e eu acho que ele é dono de ideias com que eu me alinho muito. Assim, a visão dele de mundo, sabe? Assim, você vê que quando as pessoas jogam ele numa fogueira, numa pergunta capciosa, a maneira como ele responde, e ele é um cara assim, ele é tão bom orador que ele poderia ler um livro de receita e engajar milhões de pessoas assistindo o que ele está falando. Então acho que seria um bom cara para conversar. Ótimo. Vamos supor que você tem um outdoor na sua cidade. Que frase? Você pode colocar uma frase que você... Qualquer frase que você pode colocar para as pessoas ficarem passando o tempo todo ali olhando. Se você tivesse um outdoor, qual seria a frase que você colocaria nesse outdoor? Qualquer frase. Difícil, hein? Difícil. Dá para pensar em várias possibilidades dependendo do foco, né? Mas eu tenho um mote pessoal que eu acho que seria bacana com relação à música, que é sem música, sem vida. No music, no life. Boa, perfeito. Bom demais. Eu achei que você ia falar do Ed Vedder. Amem a música e não os músicos. É boa também. É boa, né? Felipão, qual que é o melhor investimento para se fazer com R$10? Melhor investimento para se fazer com R$10? Qualquer coisa que você queira comprar com R$10. Cara, sei lá, tomar um açaí, talvez. Boa. Perfeito. E é muito legal, essa pergunta vai ser muito bacana para você, porque você com 20 anos já estava bombando, né? Mas o que você falaria hoje, com a mentalidade que você tem hoje, pro Felipe de 20 anos atrás? Com a idade de 20 anos, perdão. Calma, vai dar tudo certo. Excelente, bom demais. Rafa, quer falar mais alguma coisa, meu irmão? Cara, eu quero agradecer o Felipe, quero agradecer também ao pessoal que assistiu esse podcast. Eu sou suspeito, eu realizei um sonho hoje falando com um dos donos do Angra, tá? Uma pessoa super importante na minha formação como adulto, né? Como homem, as músicas que foram melodias, né? Melodias da minha vida. Então, obrigado, Felipe, obrigado a galera que valeu do nosso podcast também. Felipão, cara, obrigado, de verdade, foi um prazer conhecer você. É muito massa, você comentou ali no meio da nosso bate-papo, falou assim, poxa, às vezes os caras não lembram que o músico que está aqui atrás é a gente, né? E eu acho que nesse bate-papo nosso ficou muito evidente isso, né? Que você é um ser humano extremamente acessível, cara. Obrigado mesmo pela forma como você tratou a gente, conversou com a gente bem de boa. Sinta-se à vontade para voltar mais vezes, vamos trocar mais ideia. Seguir nas redes sociais, ele me segue de volta. Vamos trocando ideia, vamos conversando. Parabéns pela carreira, pelo filho. Espero que 2021 aí seja um ano de muito sucesso para você, pro Angra, para todo mundo aí, cara. Valeu, obrigado, agradeço o convite, agradeço o papo. Muito legal falar de coisas fora da casinha, né? Do que a gente sempre fala dentro da música. E é isso aí, gostei de conhecer vocês também, 2 caras realizadores e que sabem
sabem muito sobre o mercado e tenho com certeza muito a aprender com vocês também. É isso aí, obrigado a todo mundo que está assistindo aí também. Me sigam nas redes sociais, @Felipe Andreoli lá no Instagram, no Twitter, meu site felipeandreoli.com, tem as informações sobre os cursos que a gente falou também aí, os cursos de baixo, curso de carreira também. E lá também tem o link da minha loja, onde tem o livro do Open Source, o Songbook, o disco novo do Kiko, com todas as linhas de baixo, também dá uma olhada lá, que tá bem bonito. Show! Valeu, meu irmão. Até mais. Valeu. Vida Valeu, galera. Obrigadão aí. Aí, boa. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.